Reforma íntima, né, gente? Fala da bendita da reforma íntima. E tem que continuar falando, né, Beatriz? Porque não é fácil, mas também não é difícil. Ivan, a gente precisa tentar. Hoje eu vou mudar um pouquinho. Nós não vamos falar sobre a nossa lição que a gente estava vendo, falando aí do Boa Nova. Eu mudei um pouquinho, hoje nós vamos falar do livro Pão Nosso. A lição 32, que fala sobre cadáveres. É esquisito, né? A palavra cadáver, o que seria isso? Por que é falado isso? Por que na Bíblia tem isso? O que quer dizer, né? Nesse livro, que é também do Emmanuel, ele traz várias lições, vários trechos, vários versículos da Bíblia, e ele comenta sobre esses versículos. E aqui ele está falando sobre Mateus, capítulo 20, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então a gente precisa entender o contexto disso tudo, porque Emmanuel só pegou esse pedacinho. Mas qual que é o contexto, que é o que a gente sempre fala, né? Quando fala um versículo da Bíblia, vai lá e lê qual que é o capítulo, entende qual que é o contexto dele. E aí ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se possível for, vai enganar até os escolhidos, né? Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de Jesus, tá? Que eles falam o Messias. Se o Messias estiver no interior da casa, não acredita. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiverem os cadáveres, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Para a gente não acreditar em tudo. Tá? Para a gente não acreditar em tudo. Para a gente não ter aquela fé cega. A gente buscar entender nas entrelinhas o que Jesus quis dizer. E aí ele pega e começa a explicar, o Emmanuel começa a explicar esse trecho, né? Apresentando a imagem do cadáver e das águas, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Os homens penitentes aí, gente, somos nós, certo? Nós precisamos combater as sombras que nós estamos mergulhados. Então, quando ele fala aqui do cadáver, tá? O que isso parece? Nós, o cadáver, e aqui, gente, as águias são todos aqueles que querem sugar as nossas energias, são todos aqueles que querem o nosso mal, são os obsessores, são todos esses que querem nos tirar do prumo. Nós somos o cadáver. Depende da gente se vai continuar a ser cadáver ou não, a ser usado ou não. Porque, olha, conforme os nossos pensamentos, nós atraímos. Lembra que muito que a gente fala no Evangelho, do Livro dos Espíritos, em todos os livros que a gente estuda, que o que guia a gente é o nosso pensamento. Vocês já acordaram num dia que vocês estão meio borocochô? A cabeça da gente fica como? Ó céu, ó nuvem, por que eu estou aqui? Não é assim? Não é? Não acontece, não acontece? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Gente, para com isso. São indagações que nós não temos que fazer. Nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, nós temos que seguir em frente. Para quê, gente?
sabe? Para que nós não sejamos cadáveres. Para que nós não nos deixemos ser sugados as nossas energias por obsessores vivos e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Porque se a gente pensa que o obsessor é só desencarnado, é um mero engano. Ledo engano, não é. Tem aquelas pessoas em casa, no serviço, aonde quer que seja, que suga a sua energia também. Vocês já passaram um dia do serviço assim que você chega em casa esgotado? Fala, nossa, mas eu não fiz nada hoje, por que eu estou tão esgotada assim? Não é? Para quê, gente? Para a gente mudar, né? A gente precisa sair dessas sombras para quê? Para a gente encontrar luz, para a gente encontrar paz interior, principalmente. E ele continua. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Então não adianta, gente, num pântano desse a gente querer jogar uma flor. O que é esse pântano aqui? A nossa cabeça. Os nossos pensamentos. Não adianta você ter um dia de pensamento bom. Se o resto do mês você está feito um pântano. Não adianta você ficar preso nos seus pensamentos ruins. A gente precisa se libertar dele. A gente precisa se renovar. Certo? Porque, gente, ó, até no sono. Durante o sono a gente também fica assim. Vocês já pararam assim à noite e já dormiu e acordou com um pesadelo? É horrível, né? E quando a gente sonha que a gente está andando, de repente a gente cai num buraco assim. Você acorda com o coração acelerado. Isso acontece também. Onde que você estava? Onde que a gente estava? Mas já foi dormir e falar assim, meu Deus, me guia para um lugar bom, para que eu possa ter entendimento, para que eu possa estudar, para que eu possa ter uma boa noite de sono, para que eu possa ir no nosso lar estudar, seja lá onde for. Vocês já falaram isso? A noite fica completamente diferente. Porque o seu pensamento, na hora que você foi dormir, estava direcionado para coisas boas. Não adianta, gente, ficar lá no TikTok, passando videozinho para o sono ver. Assiste um vídeo, quer dormir com a televisão ligada, não sei. Assiste, coloca aqueles negócios que parecem do planeta Terra aí, os animais, como é que é. Vocês vão ver, vocês vão dormir e vai dormir o sono dos deuses. Isso aqui, gente, é a lei da atração. Como eu falei antes, não adianta você plantar uma florzinha aqui, fazer um dia de oração. Não adianta. É constante. É todo dia. Garanto que para você ensinar a Alice a escovar o dente, você fala assim para ela todo dia, vamos escovar o dentinho, vamos escovar o dentinho, vamos escovar o dentinho. Não é? O bichinho sabe. Vai chegar um dia que ela vai escovar o dente sozinha, você não vai precisar mais falar. E aqui é a mesma coisa. A oração é diária. É o tempo todo. Minha filha fala assim, mãe, mas como que a gente faz oração? Eu não sei fazer oração. Eu falei, para e conversa com Deus, você já está orando. Bate um papo com Ele. Fala, eu estou assim, puxa, como é que eu vou fazer? Gente, o mentor da gente, os nossos guias, eles vêm nos ajudar. É só a gente se abrir, tá? E trabalhar. Não adianta vir aqui, escutar a palestra, tomar o passe e ir embora. Sair do portão para fora, fazer tudo igual. Não adianta. A gente precisa melhorar o tempo todo. Se olhar no espelho e falar assim, nossa, fiz coisa errada, mas eu vou ter oportunidade de melhorar. É natural, gente. É trabalhar, tá? Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Lembra que a gente sempre fala
Porque a gente precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus parou de trabalhar? Deus para de trabalhar? Deus não para de trabalhar. É o tempo todo. Nós temos o merecimento, nós temos o descanso físico, mas nós continuamos trabalhando. Nós continuamos andando, nós continuamos aprendendo. E é trabalhar ao esforço. Jesus quer que a gente trabalhe. Ele quer que nós o chamemos. Bateis e a porta vos abrirá. Não é assim? Movimento, gente. Vida nova, sem lamentação. Vamos enterrar os nossos mortos. Quando fala enterrar os nossos mortos, é enterrar o homem velho que está dentro da gente. Os nossos pensamentos ruins, as nossas atitudes erradas, as nossas angústias, os nossos dissabores, as nossas reclamações. A gente tem mania de reclamar. Quando a gente para de reclamar, a gente fala assim, nossa, por que eu estou reclamando? Né? Quando a gente tem ali aquele cunhado chato, aquela cunhada chata, aquela sogra chata, aquele sogro chato, que a gente fica reclamando o tempo todo. Nossa, que pessoa chata, que pessoa chata, que pessoa chata. Será que você também não é chato? Começa a ver a qualidade dessas pessoas, porque ninguém é 100% chato, gente. Tem alguma coisa boa. Então foca na coisa boa. Mas fulano é chato, mas ela é boa nisso. Olha como ela cozinha bem. Olha como é que ela cuida bem da minha filha. Olha como é que ela olha bem meu filho. Então, alguma coisa boa ela tem. Então, na hora que você começa a focar para coisa boa, coisa ruim vai se dissipando. As lamentações, acabar com isso, gente. Nascer um novo eu. É o que eu sempre falo, pessoal, a gente quando começou aqui no centro era uma pessoa. Hoje você já conhece, você já começa a sentir que você é outra pessoa? Já começa, Beatriz, a sentir que você é outra pessoa? Porque é a constância, a perseverança. É todo sábado, é todo dia. É aquilo que está sendo falado, que a gente vai para o passe, faz a oração, faz a vibração. Então, todo dia um pouquinho. E a gente vai mudando. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. É isso que a gente está falando. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. A gente sempre põe a culpa em alguém. Não é? A gente sempre põe. A palestra serve a carapuça para alguém, mas não serve para a gente. A gente está aqui, a gente fica pensando no alguém que tinha que estar escutando. Mas se nós estamos aqui, nós é que estamos precisando escutar. Esses verdugos, esses perseguidores, pensa numa árvore cheia de era, cheia de mato grudado nela. Porque não acontece muito isso é a orquídea, né? Que ela fica na árvore sugando ali chamado, como é que se chama? Parasita. Por que ela está grudada na árvore? Por que esse parasita está grudado na árvore? Porque a árvore, só estou dando um exemplo, deixou. Por que os parasitas ficam grudados na gente? Por que os obsessores ficam grudados na gente? Porque a gente deixa. A gente chama. A gente quer. A gente muda o pensamento, vem aqui, toma o passe. Os obsessores ficam. Quando a gente sai, o pensamento da gente atrai, gruda de novo. Por isso que a gente fala que o princípio de tudo é pensamento. Opa, para, não quero pensar nisso. Não vou pensar, meu Deus, me ajuda, tira esse pensamento da minha cabeça. É isso, gente. Eu ralo, sabia? Porque vem muitos pensamentos ruins na cabeça da gente.
E é uma briga, uma reforma, uma briga constante. Eu comigo mesma. Vocês com vocês mesmos. Porque o pensamento da gente viaja. Você está ali fazendo oração, de repente seu pensamento viaja. Não é assim, gente? Quando você vê, você está rezando o Pai Nosso, você já esqueceu. Você está no final do Pai Nosso falando amém, você já esqueceu o que você falou no início. Porque o pensamento viaja. No livro Libertação, tem um episódio que uma personagem chama Margarida. E ela está tão envolvida por obsessores, muitos obsessores, que os amigos, né, que foram lá para poder tirar os obsessores, eles não podem tirar todos de uma vez. Porque ela está tão ligada neles, que se tira todos de uma vez, ela morre, ela desencarna. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente. A gente não pode deixar que essa quantidade de obsessor se apodere da gente, a ponto deles direcionarem a nossa vida. Então é onde a gente precisa, vigiar e orar o tempo todo. E reconhecer que nós somos fracos, reconhecer que nós precisamos de ajuda e orar e trabalhar. Trabalhar, gente, não é só a parte física, é trabalhar o mental da gente, é trabalhar o nosso interior, tá? Porque ele faz, a gente fica ligado o tempo todo, tá? A vivência e prática do Evangelho. Nós precisamos viver e praticar o Evangelho. Não adianta só falar. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jais, que apenas acusam os próprios autores. Ou seja, ele é o culpado, eu não sou culpado de nada. Ele é que me persegue, eu não persigo ele. A gente não sabe, nós tivemos várias vidas, essa é só mais uma. A gente não sabe se o perseguidor da gente hoje, nós o perseguimos ontem. Nós não sabemos de nada. Mas a gente precisa quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo com oração, com trabalho e com pensamentos diferentes. Porque senão esse ciclo nunca vai acabar. E nós somos responsáveis por isso, tá, gente? É imprescindível lembrar que sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. As aves impiedosas aqui, tá? E os cadáveres em abandono, a nossa mente em abandono. Os cadáveres vão juntar, as aves vão juntar na nossa mente abandonada. Abandonada do amor, abandonada do Evangelho, abandonada de bons pensamentos. E aí, gente, vem os pensamentos ruins. E a gente se deixa levar por esses pensamentos ruins. O mundo aí fora, ó, ele dá uma gama de opções para gente. Era para o centro estar cheio. Aonde está todo mundo? Aonde estão as pessoas? Nos barzinhos, nas festas, nos clubes. Porque as pessoas ainda não entenderam que tem o depois. Ninguém quer se melhorar. Ninguém quer perder verão, nossa, o chopp no bar da esquina. Mas aí depois a conta fica alta. Fica alta. E nós é que estamos fazendo essas coisas. Julgamentos, ressentimentos, feridas, mágoas, tudo isso, gente, tudo isso acontece isso aqui, ó. O cadáver abandonado. Dona Radir está ali. Dona Radir, na hora que ela saiu, tinha visto. Tá? Tudo isso é o cadáver abandonado.
é a nossa cabeça. Os corvos se aninham noutras regiões quando se limpa, né? Limpa o campo em que permaneciam. Então, os corvos, o que são? As aves, os obsessores, os pensamentos negativos, eles voam para outros lugares quando você muda a sua forma de pensar, quando você muda a sua vibração, quando você muda o seu entendimento. Você começa a sentir outras coisas. Você começa a entender a sua vida de uma forma diferente. E você passa, a se livrar desses corpos. As influências dos espíritos, né, gente? Eles sempre nos influenciam muito o tempo todo. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz foi nessa impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Então, quando ele está se renovando, essas aves vão embora. Lembra? Quem lembra do caso Nossa, agora me fugiu o nome dele. Lázaro. Quem lembra do caso de Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus estava viajando, certo? E quando ele voltou, Maria e Marta, que eram as irmãs de Lázaro, falaram para Jesus que ele tinha morrido, né? E Jesus foi lá e falou: não, Lázaro não morreu. Lázaro está vivo. Não, ele morreu, tal. Ele falou: abre a pedra do sepulcro. E Lázaro veio. Ele falou: Lázaro, levanta-te e vem. E Lázaro levantou e veio. Essa daqui é uma simbologia que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque Jesus falou assim: Lázaro, levanta e vem viver a sua vida. Levanta e se renova como homem. Levanta e faça tudo diferente. Levanta e deixa os pensamentos ruins para fora e venha ser um novo homem. Venha fazer diferente. Lázaro, você pode. Você consegue. Deixe o cadáver e venha se renovar. Então, Lázaro saiu e viveu. É isso que a gente precisa entender. Que Jesus quer que nós vivamos no amor, na paz, na caridade e com os pensamentos bons, para que nós possamos lá na frente pensar no porvir, no plano espiritual, o que nós vamos, para onde nós iremos no plano espiritual. Porque lá nós iremos para onde a gente estava aqui. Se aqui você está no bar, você está nos vícios, você está numa vida ruim, você está passando a perna nos outros, você está fazendo essas coisas, você vai encontrar isso do outro lado também. Ninguém é santo, gente, depois que morre, depois que desencarna. Ninguém é santo. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixe que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto flores, ataúde de coisas mortas, serás seguidos de perto pelas águias da destruição. Enquanto você estiver com pensamento ruim, triste, você tem coisas mortas dentro de você. Enquanto você brigar, ser rude, ser agressivo, você tem coisas mortas dentro de você. Enquanto você viver na ira, no orgulho, na ganância, você tem coisa morta dentro de você. Enquanto você tiver antipatia das pessoas, sabe quando a gente olha assim, nossa, não fica a cara dessa pessoa, não deu liga. Por quê? Alguma coisa tem, ele é seu irmão também. Mas você vai ter coisas mortas dentro de você. E aí a gente não vai conseguir nunca se libertar disso tudo e buscar a paz. Tá? Então que nós sejamos pessoas novas,
que nós não sejamos mais os cadáveres, para que nós não atraiamos, né, os corvos, as águias, as aves de rapina, que nós possamos ter pensamentos bons, atitudes boas, força, coragem, orar, trabalhar e seguir em frente na nossa caminhada, que ela é longa, mas perante a espiritualidade ela é 1 minutinho só, tá? Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Vai acabar aí, mano?